Olá, velho e novo, o que fazer? Sou o pastor Murilo e vim trazer para você mais uma mensagem da parte do Senhor de amor e de esperança para a tua vida. Então, no nosso papo de hoje, eu trago para o debate de amanhã, na nossa videoconferência, o discurso de Jesus retratado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36 a 39. E essa passagem, por suas qualidades e particularidades, é de difícil entendimento e há muito era um enigma para mim. Todas as abordagens que conheci até então me pareciam superficiais por não traduzirem a profundidade e importância da verdade que revela. Hoje posso garantir e compartilhar com você o entendimento que o Espírito do Senhor me revelou. Confesso que até então nunca pude enxergar com os olhos espirituais a verdade e a beleza dessa maravilhosa revelação. Como está escrito, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos e ambos juntamente se conservarão, como vemos em Lucas capítulo 5 e versículo 38. Aproveito para esclarecer a você que a pronúncia do vocábulo odre, tanto com o fechado quanto aberto, é considerada correta, só para você ficar sabendo. Então, para compreender por que Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos, precisamos analisar como Jesus anunciou o evangelho aos pecadores. Está escrito: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam, como vemos em Mateus capítulo 9 e versículos 16 e 17. O mestre Nicodemos e a mulher samaritana foram evangelizados por Jesus e, através desses exemplos, é possível determinar de maneira correta ou a maneira correta de anunciar aos ouvintes o tesouro da graça de Deus por meio do Evangelho. Nicodemos representa o melhor da sociedade à época de Jesus. Como você pode conferir na sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Sendo homem, Nicodemos estava na condição social diferenciada das mulheres. Ele era judeu e descendente de Abraão, o que lhe dava a confiança de ser considerado melhor que os homens de qualquer outro povo. Era fariseu, uma das seitas mais severas do judaísmo, o que lhe concedia a condição de religioso exemplar. Como mestre, Nicodemos era exemplo para o povo judeu. Por outro lado, a mulher samaritana representava o pior da sociedade à época de Jesus. Como está escrito, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, como vemos escrito em João capítulo 4 e versículo 18. A samaritana era alvo de discriminação social por ser mulher primeiramente. Ela era samaritana, condição inferior aos judeus na questão religiosa, também. Ela teve 5 maridos e o que ela tinha não lhe pertencia. Seu nome sequer foi revelado, ou seja, o nome dela não era expressivo à sociedade, nem mencionado na Bíblia Sagrada. Já Nicodemos era mestre do judaísmo e, portanto, entendido da lei. Em momento algum, Jesus fez referência à lei quando anunciou o evangelho ao distinto fariseu. De que adiantaria falar da lei a um mestre do judaísmo, a um que se achava o dono da verdade? Jesus expôs a Nicodemos, única e exclusivamente, a verdade do evangelho, sem qualquer referência à lei. Isso demonstra que não é necessária a exposição da lei e dos seus elementos aos pecadores. Não há menção na Bíblia de que Jesus tenha exposto o rigor da lei a Nicodemos. Observe que Jesus apresentou a Nicodemos uma necessidade que é absolutamente necessária a todos quantos ainda não conhecem Cristo. De igual modo, Jesus não apresentou a lei ou o seu rigor quando anunciou a graça do evangelho à samaritana. Será que você poderá apontar onde está o rigor da lei na conversa de Jesus com a samaritana? Observe se Jesus condenou ou rejeitou a samaritana por ser uma promíscua. O que você observa na abordagem de Cristo a Nicodemos e a samaritana? Onde você pode apontar a diferença, caso exista? São esses os questionamentos que examinaremos hoje e que serão objeto do nosso bate-papo na videoconferência de amanhã, como sempre às 18 horas no Duo Google. Vamos então aos fatos e argumentos através dos quais eu e você teremos que encontrar nossas respostas. Jesus anunciou a necessidade do novo nascimento a um dos melhores representantes da moral e do comportamento humano
tornando sem valor as qualidades e os méritos de Nicodemos para a salvação. Por outro lado, Jesus apresentou uma possibilidade à samaritana, uma representante do que era e continua sendo considerado o pior da moral e do comportamento humano. Jesus demonstra à samaritana que a falta desses valores e méritos não obstrui e nem impede a graça de Deus para a salvação. Em Cristo está a única possibilidade de salvação, tanto para o melhor quanto para o pior dos homens, porque ambos são provenientes da mesma semente, a semente corruptível de Adão. Prestando atenção, ou seja, escutando que a mensagem do Evangelho é única, porém a maneira de exposição pode variar conforme o público-alvo, creio que vai nos ajudar bastante. Quando Jesus disse a Nicodemos que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, ele fez referência à regeneração. Da mesma forma, foi demonstrado à mulher samaritana que todos os que beberem da água que é concedida por Cristo, será criado em seu interior uma fonte que jorra para a vida eterna. Creio que ficou esclarecido que aos pecadores a única possibilidade de salvação é proveniente da nova vida, ou seja, da regeneração, através da palavra de Deus, ou seja, do nascer de novo através da água e do Espírito. A mensagem do Evangelho deve ser apresentada como necessidade aos homens moralistas, uma vez que as qualidades e os méritos do homem não se tornam aceitáveis diante de Deus. Isso demonstra que os méritos e qualidades, as boas ações, não podem ser contados como elementos para a salvação. Porque está escrito, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, como lemos em Tito, capítulo 3, versículo 5. Por sua vez, aos amorais ou imorais, deve-se apresentar a graça do Evangelho como possibilidade, porque em Cristo a salvação é possível. Deus não leva em conta a condição do homem e da mulher, tais como a falta de méritos e qualidades morais. Da mesma forma, quando anunciou a verdade do Evangelho à multidão, Jesus demonstrou que há somente dois caminhos. Preste toda atenção, porque Jesus não apresentou à multidão a necessidade da salvação, tal como foi anunciado a Nicodemos, e nem a possibilidade de salvação, como apresentou a samaritana. Porque na multidão há um misto de pecadores com diferentes níveis de moral e comportamento. Na multidão há vários Nicodemos e várias samaritanas. Porque como a mensagem de Jesus precisava alcançar todos os tipos de pecadores, Jesus apresentou a salvação através da parábola das duas portas. Mateus 7, versículos 13 e 14. Ou seja, através dessa parábola, ele demonstrou que, naquele momento, a condição dos seus ouvintes era de quem caminhava para entrar pela porta larga. A multidão trilhava o caminho da perdição e precisava decidir trilhar o caminho que conduz à porta estreita e à vida eterna. A verdade do Evangelho demonstra que é por causa de Adão que todos pecaram, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Os nascidos da carne, nascidos de Adão, são carnais e sujeitos ao pecado. Tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana eram pecadores por serem descendentes de Adão, o que demonstra que suas práticas não os tornavam melhores nem piores diante de Deus. E Jesus anunciou a verdade do Evangelho para que os homens recebam poder para serem recriados filhos de Deus, como vemos em 1 João, capítulo 1, versículo 12 e 13. É preciso ao homem nascer da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, porque isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. E isso é a palavra da verdade. Desta forma, o homem se torna membro da família de Deus, da qual Cristo é o pai de família, o último Adão. E Jesus disse que basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Para entender esse contexto, examine Mateus capítulo 10, versículos 22 a 26. E se o homem se torna pecador por ter nascido de Adão, através do novo nascimento, o homem é declarado justo e santo por intermédio de Cristo, por ter sido criado de novo, uma nova criatura, segundo Cristo, o último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 47. Dessa forma, verifique que o vinho novo, ou símbolo da nova aliança, o Evangelho, somente pode estar contido num odre novo, a nova criatura.
Não há como o odre novo, a nova criatura, possa armazenar o vinho velho, a antiga aliança, visto que ambos não se conservam. Isto porque o Evangelho de Cristo não aceita remendo, pois de outra maneira deixará de ser Evangelho. A lei, a roupa velha, também não aceita remendos de uma roupa nova. Ou seja, a mensagem do Evangelho não se une às obras da lei, como vemos em Lucas 5:37. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão, como vemos em Lucas 5:37. Jesus está mostrando que as práticas religiosas, note bem, Jesus está nos mostrando que as práticas religiosas da antiga aliança não se prestam para serem utilizadas na nova aliança. Só é possível o homem abandonar o pecado quando morre para ele. Não é questão de vontade ou de comportamento humano. Não há como o homem deixar de servir ao pecado por decisão própria, visto que somente a morte pode trazer liberdade aos nascidos de Adão. Ou seja, nascendo de novo, como nova criatura em Cristo Jesus, pelo arrependimento e o batismo nas águas. Só assim viverá em novidade de vida em Cristo Jesus. Vários homens procuraram na religião, na liberdade do pecado, a liberdade do pecado. Praticaram boas ações, fizeram orações, meditaram, fizeram oferendas, sacrifício e tudo mais, por considerarem que não estariam mais servindo ao pecado. Mas aprendemos que somente a morte e o nascer de novo concede a tão almejada libertação do pecado. Quando o homem aceita a mensagem do Evangelho, ele deve tomar sobre si a sua cruz e se modelar em Cristo na sua morte. Porque Jesus declarou: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, como vemos em Mateus capítulo 10, versículo 38. Aquele que é sepultado e ressurge um novo homem, ambos se conservam. A nova criatura, o odre novo, e a mensagem do Evangelho, o vinho novo. É impossível a nova criatura dar testemunho de que é possível alcançar favor de Deus por intermédio da lei. A vestimenta da nova criatura é providenciada por Deus, sem qualquer referência a trapos de imundícia provenientes das obras da lei. A nova criatura é o odre novo que confessa somente o nome de Cristo, o vinho novo. Nossas boas obras são aceitáveis na misericórdia divina e agradáveis a Deus. E isso é fato. É justamente isso que diz Hebreus capítulo 13 e versículo 16. O vinho novo equivale à mensagem do Evangelho que Paulo demonstrou ser loucura para os que perecem, mas para os que creem, poder de Deus. O vinho novo não combina com as obras da lei, visto que o vinho novo é escândalo para os que vivem segundo a lei. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, como vemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Quando o pecador ouve a verdadeira mensagem do Evangelho e não se escandaliza, como muitos se escandalizavam na doutrina de Cristo, é porque compreendeu que para seguir a Cristo é preciso tomar a sua cruz e seguir após Cristo, crucificando o velho homem. É preciso perceber a distinção que há entre fardo e cruz. Fardo fala das ordenanças que os homens sobrecarregam os seus semelhantes, mas que não tem nenhum valor diante de Deus, como vemos em Mateus 23, versículo 4. Já a cruz fala de maldição, e cada um deve tomar a sua própria cruz, maldição que herdou, e seguir após Cristo até o Calvário. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, diz o Senhor, não pode ser meu discípulo, como vemos em Lucas, capítulo 14, 27. Todos os homens nascem debaixo da maldição e devem levá-la até o Calvário para que ela, a maldição, seja desfeita na morte, quando o homem é sepultado e ressurge um novo homem para a glória de Deus Pai. Como vemos em Colossenses capítulo 2, versículo 12. A mensagem do Evangelho é para o que o homem se arrependa, ou seja, que abandone os seus conceitos de como ser salvo, abraçando a Cristo da mesma maneira como as raízes do cedro do Líbano abraçam a rocha. Não há na Bíblia qualquer referência a se depositar a carga dos seus pecados ao pé de Cristo.
geralmente ilustram o pecado como sendo um fardo que deve ser depositado aos pés da cruz. Porém, a mensagem do Evangelho demonstra que o que precisa ter um encontro com a cruz de Cristo é o homem gerado em Adão. O arrependimento indica o fardo que o homem carrega e que deve abandonar, pois o fardo de Cristo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grafado em Mateus capítulo 11, versículo 30. Uma vez que os mandamentos de Cristo não são penosos às nossas vidas e à nossa marcha. Porém, a velha natureza deve ir ao Calvário, pois somente na morte é que o homem se torna livre do pecado, como eu já falei, para ser outro, quando ressurgir como uma nova criatura, como está em Romanos capítulo 7, versículo 1. Quando os discípulos de João Batista quiseram saber por que os discípulos de Jesus não jejuavam, uma vez que todos os seguidores da lei jejuavam muitas vezes, Jesus respondeu tranquilamente: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão, como vemos em Mateus capítulo 9, versículo 15. O jejum, conforme as regras do judaísmo, não era conforme a determinação de Deus, visto que o profeta Isaías já havia lhes esclarecido acerca do verdadeiro jejum. Assim está escrito: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Confira lá em Isaías capítulo 58, versículo 5. Sem demonstrar o que é o verdadeiro jejum, Jesus apresenta uma régua que todos conheciam. E ele disse: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam, como está escrito, eu já falei, em Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Jesus demonstrou por parábolas aos discípulos de João que não se aplicam elementos da lei de Moisés ao Evangelho. Primeiro porque não é o jejum, o comer e o beber que torna o homem agradável a Deus, e sim o ser uma nova criatura, como vemos em Gálatas capítulo 6, versículo 15. E Jesus demonstra que os seus discípulos são convidados das bodas, sendo incompatível a ideia de contristar-se na presença do noivo, como está em Mateus 9,15. Como está triste diante daquele que é a força do Senhor, como vemos em Amós capítulo 6, versículo 13. Jesus é a alegria do Senhor, pois resgatou os seus da maldição da lei. Assim os discípulos não precisavam jejuar aos moldes dos fariseus. Porém, quando Jesus fosse tirado, como se fosse morto, os discípulos ficariam verdadeiramente contristados, ou seja, ficariam em jejum naqueles dias, como vemos em Mateus 9,15, que eu já me referi. Observe que os discípulos ficaram contristados, ou seja, jejuariam a partir de então, durante os dias em que o noivo fosse tirado, até que ele volte. Por isso, nós estamos tristes e jejuaremos até que ele volte. Da mesma maneira que ninguém costura vestido velho com pano novo, pois o remendo com pano novo acaba corrompendo toda a estrutura da roupa, também não é possível adicionar elementos do Evangelho à lei. De igual modo, não se coloca vinho novo em odres velhos, pois os odres velhos não aguentariam o vinho novo e se rompem, entornando o vinho. O velho homem perde toda a sua força diante do vinho novo do Evangelho. As práticas ritualistas, os ritos, as cerimônias, devem ser eliminadas, porque somente o novo homem é capaz de conter e viver o Evangelho, o vinho novo. Verifique então que a lei serviu somente de aio. Eu falei, a lei serviu somente de aio. Aio, palavra de origem grega que significa tutor. O homem que conduz a criança ao instrutor, tal como a lei para conduzir os homens a Cristo, a essência do Evangelho. E através da lei, o homem percebe que não pode salvar a si mesmo pelas obras que ela exige. A lei dada a Israel era muito semelhante a esse tutor. Servia para controlar a conduta dos israelitas e, quando respeitada, protegia-os contra os danos físico e moral. Além disso, a lei mantinha os israelitas unidos como povo, apesar de serem conquistados e passarem a estar sob o domínio estrangeiro. Perseverava as condições necessárias para o aparecimento do Messias,
protegia a palavra da verdade de Deus e impedia que a adoração verdadeira fosse totalmente esquecida e perdida de vista pelo povo. E diante da impossibilidade da lei, o homem precisa confiar na promessa do Evangelho, de que Deus já fez para o homem todas as obras necessárias à salvação. Onde você vai encontrar isso? Lá no Velho Testamento, em Isaías capítulo 26, versículo 12. Ninguém em sã consciência tira um pedaço de uma roupa nova para coser remendo em uma roupa velha. Isso porque é preciso romper a roupa nova para tirar-lhe um pedaço. E o remendo com um pedaço da nova não combina com a roupa velha, como vemos em Lucas capítulo 5 e 36. Tanto a roupa velha quanto a roupa nova não servirão para cobrir a nudez, caso se danifique uma roupa nova para consertar a roupa velha, como está em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Finalizando esse nosso bate-papo, Paulo nos alerta: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, disse ele, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corris bem, mas quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E essa persuasão, essa intenção, não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Lembre-se, como está escrito em Gálatas 5, 1 a 9. A título de informação, a parábola que nós estamos examinando é encontrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus 9, 14 e 17, Marcos 2, 18 e 22 e Lucas 5, 33 e 39 que examinamos. O desafio, portanto, está proposto. Será que você pode apontar onde está o rigor da lei na conversa de Jesus com a samaritana? Será que você pode dizer se Jesus condenou ou rejeitou a samaritana por ser promíscua? Você poderia falar o que você observou na abordagem de Cristo a Nicodemos e a samaritana? Velho e novo, o que fazer? Lembre que Jesus nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, como vemos em 2 Coríntios 3 e 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, estávamos presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, como vemos em Romanos capítulo 7, versículo 6. O espírito, irmão, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, como está escrito em João capítulo 6, versículo 63. Então, oremos para que o Espírito Santo possa te dar entendimento e sabedoria para compartilhar conosco amanhã, a partir das 18 horas, na nossa videoconferência lá no Duo. Velho e novo, o que fazer? Não deixe de considerar. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz, que Deus te abençoe. Amém.